Olá, eu sou a Maíra Weber, coordenadora e pesquisadora do Instituto Positivo. A gente está trazendo para vocês o programa Ler Transforma, do Instituto Positivo, um programa que vai trazer várias discussões sobre o universo da leitura e um convite para que a gente forme cada vez mais e mais leitores. Oi, eu sou a Naira Gazaf, da Comunicação do Instituto Positivo, e a ideia desse programa é sempre trazer um convidado para falar sobre temas que permeiam a leitura. E hoje a gente está aqui recebendo a Cleo Busato, a Cleo que é autora de mais de 50 obras de ficção e não ficção e de livros infanto-juvenis, inclusive finalista do Prêmio Jabuti, e uma contadora de histórias. Seja bem-vinda, Cleo. Obrigada Naira, obrigada Maíra pelo convite e que prazer estar aqui com vocês e poder participar desse projeto do Instituto Positivo. Eu acredito mesmo que é uma iniciativa necessária, porque a gente precisa de ações que façam do Brasil efetivamente um país leitor, né? Porque a gente sabe que ele ainda não é, e que o número de leitores cai a cada ano. A gente precisa chegar lá e precisa aumentar esse ranking. Obrigada pela tua participação, Cleo. Eu sou tua fã, te conheço há muitos anos. Você é uma grande autora de literatura infantil, de livros técnicos sobre o poder da leitura, da contação de histórias. Mas, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o texto voltado às crianças, principalmente para as crianças menores. Conta para os nossos espectadores aqui, como que é a diferença do texto de literatura para crianças? Qual o poder e a necessidade do texto imagético, que são as ilustrações que estão aí nos livros de literatura infantil? Bom, o livro ele é necessário para a formação da criança. E quando você fala da ilustração no livro infantil, é muito importante porque ela ajuda a compor o sentido final do livro, né? O livro infantil ele tem essa característica, ele vem carregado de ilustrações. E a ilustração ela sempre carrega também leituras. E é muito importante quando a ilustração ela amplia o sentido do texto, quando ela não se fecha, ela não apenas reproduz o que o texto já está dizendo, mas ela vai adiante, né, Maíra? Ela dialoga com o texto, ela instiga, ela lança faíscas na cabeça do leitor. Então, a ilustração tem um papel fundamental, como o livro infantil tem um papel fundamental na formação da criança. Ainda falando sobre livros para os pequenos, né? Você comentou aqui no off que você não gosta de ilustrar, né? Não é a sua habilidade, você está ali lidando mais com as palavras. E com relação ao texto mesmo, o que é diferente para você escrever livros para criança e para o público adulto? O que tem de diferente? Eu acho que basicamente linguagem e temática. Né? Por exemplo, esse livro, né? Esse é o meu último livro, A Primeira Viagem de Pinguim Tombim, e ele foi concebido a partir de uma viagem que eu faço para a Patagônia, e aonde eu observo a relação das pessoas no meio ambiente, a relação das pessoas com os animais. Como nós humanos, a gente não respeita as outras espécies, como a gente ainda se acha superior sempre a eles, né? E a partir disso, porque assim, é um lugar de natureza selvagem, você não pode tocar nos bichinhos, mas as pessoas corriam atrás, e eu fui numa época em que o parque, ele ainda não tinha passarelas, você andava pela areia na casa deles, só que nós não nos colocamos como convidados, somos meio invasores desse espaço, e aí surge essa história do Pinguim Tombim, e aí você fala, né, da diferença. Essa história eu poderia contar para adulto, né? Porém, para criança, então e principalmente essa criança que eu escrevi aqui, é uma criança pequena. Então eu tenho que trabalhar, por exemplo, com um texto caixa alta, porque a criança está começando a se alfabetizar, é um livro para essa faixa etária. Eu tenho que trabalhar com poucas frases na mesma linha, poucas frases na mesma página, né? Porque não existe ainda um fôlego leitor. Então, a criança está
iniciando, né, esse domínio da linguagem. O texto para criança, Cléo, também traz uma ludicidade diferente, além da linguagem, a abordagem, né, de como encantar essa criança, né? Com certeza, que é a questão da ilustração. Por exemplo, nós estávamos olhando esse livro, né? Essa ilustradora é fantástica, porque ela constrói um universo, olha que beleza, a casa da Dona Chica, e quantas oportunidades ela dá para a criança fazer leitura, né? Para fazer a leitura dessa imagem. Então, a criança vai além do que a história está contando, né? Aonde vai a Dona Chica subindo a escada? Interrogações começam a surgir na cabeça da criança, e isso é muito importante quando se pensa na literatura para criança, né? Que é uma literatura que tem que instiga o imaginário, porque isso promove o conhecimento, sensibiliza e promove o conhecimento. Então tem uma temática, né? Eu falei anteriormente, tem temáticas que não se encaixam para criança. Eu estou lançando livro para adulto, por exemplo, Intervalos. Intervalos é o meu novo livro para adultos. São mini contos, mas aqui tem temáticas que a criança que não vai chegar no universo dela, porque não faz parte desse universo. Agora, quando eu falo de pinguins, quando eu falo de bichinhos, quando eu falo de gatos, faz parte do universo infantil. Chega. E a linguagem, como a gente já falou, né? Para o adulto, você escreve tipo Saramago, não coloca nem ponto nem vírgula, né? Vai embora, né? O que não dá para acontecer num texto infantil. Você comentou sobre temática. Existem livros infantis, né, que tratam de temáticas duras, como, por exemplo, luto, que são temáticas mais difíceis, né, de você trazer para o universo da criança, mas que são necessárias. Sim, eu já fui lá catar o Pedro Cruzeiro do Sul. Por exemplo, a morte é um tema recorrente nas minhas obras, porque eu acho muito importante que se fale desses temas para a criança. E eu acho que a literatura ela abre a condição para o leitor, né, falar de temas difíceis de uma maneira muito leve, lúdica, né? Porque como que você vai falar de morte? Né? E Pedro Cruzeiro do Sul é um livro que fala da morte, e fala de uma forma muito leve, muito leve. Que maravilha, Cléo. Eu também sou autora de literatura infantil, e o meu livro que eu tenho mais guardado assim no coração trata dessa temática da morte. A gente tem que falar sobre a vida para as crianças, para os adultos, para todo mundo, sobre o que acontece de fato nas humanidades. Sim. Cléo, a gente sabe, vou falar de um tema um pouco delicado, a gente sabe que existem livros de literatura que são bons, mas outros que não são bons. E estão aí nas livrarias, até nas escolas, né? Uma pergunta, como que o professor que vai escolher um livro para ser trabalhado em sala de aula e um pai, uma mãe que vai escolher um livro para ser trabalhado com essa criança ou encantado com essa criança, né, apresentado a essa criança, como que ele pode fazer a escolha e ver que aquele livro realmente tem qualidade para ser lido? Qualidade na literatura infantil. Esse é um tema super importante. Bom, inicialmente, esse professor ou esse pai, ele precisa ser leitor. Se ele não for leitor, ele não vai ter critérios para escolher, para saber o que é um bom livro ou não é. Gente, existe, assim, uma condição essencial para formar leitor: ser leitor. Você tem que ter volume, você tem que ter repertório de histórias e de literatura para você começar a construir esse critério. Penso que algumas dicas para você qualificar um livro infantil, por exemplo. Acho que a gente pode começar pela ilustração, tá? Não que seja o mais importante, mas, por exemplo, você lançar o olhar numa ilustração e dizer: nossa, essa ilustração instiga, essa ilustração propõe leituras, porque tem ilustração que é chapada, tem ilustração que é bidimensional, e quando você abre o livro, então, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, porque ela usava uma capinha vermelha.
Na outra página tem literalmente uma menina segurando uma cestinha e a capinha assim, né? Capinha vermelha. Fica muito óbvio, né? Você está repetindo o que já foi dito. Então, assim, ilustração. Outra, que o texto ande de mãos dadas com a fantasia. A fantasia é condição fundamental para o livro infantil, né? Você não precisa retratar a realidade, como é a questão do Pedro Cruzeiro do Sul, né? Um livro mais realista na temática. Você pode ir para a fantasia. Aqui a dona Antônia tem uma gata, ela conversa com a gata, elas fazem a brincadeira do cadê o toicinho que estava aqui? Uma pergunta, a outra responde. Isso é inverossímil, mas a inverossimilhança, ela é necessária, ela é bem aceita, né, no livro infantil. Então, isso de andar de mãos dadas com a fantasia, ter acordos poéticos, né, brincar com esse universo ficcional. Eu acho que livros que trazem vocabulários inusitados, porque amplia, né? Amplia, inclusive, o próprio repertório da criança. Então, tem vários itens que ajudam a gente a qualificar o livro. E a temática. Assim, para mim, a temática do livro infantil é uma das coisas fundamentais na literatura. Por exemplo, eu sou uma escritora que defendo as histórias com alma. O que eu quero dizer com histórias com alma? São essas histórias que tratam de temas universais, atemporais, que dizem respeito ao homem de hoje, ao homem de ontem, ao homem que virá. Por exemplo, Shakespeare escreve histórias com alma. Lá no século XV ele falava de temáticas, ele tocava em temáticas e em valores que são super atuais. Então, essas histórias, elas nos ajudam a entender essa dimensão da universalidade, a dimensão do espírito humano. Né? Elas nos mostram, por exemplo, que situações como tristeza, alegria, dor, doença, saúde, não é privilégio seu ou dele ou dela. Cléo, você comentou da importância, né, do adulto ser leitor, para ele fazer uma boa seleção do livro para as crianças. E aí quero pegar carona nisso para perguntar para você sobre o mediador, né, o mediador de leitura, que é esse adulto que vai fazer essa ponte com a criança. Queria que você me falasse um pouquinho, qual é o papel do mediador? O que o mediador de leitura faz? Esse é o personagem central nesse cenário de formação de leitor. O mediador é aquele que vai dar a mão, pegar a criança pela mão e vai apresentar esse mundo encantado da literatura, né? Lembrando que o primeiro mediador de uma criança deveriam ser os pais, ou pelo menos o cuidador da criança, quem está em contato com a criança desde pequena, né? Por exemplo, a mãe, com a criança na barriga, com o feto ainda, ela pode começar a ser uma mediadora a partir do momento que ela canta cantigas, né? Cantigas de ninar para o seu bebê que ainda vai nascer. Né? Ela conta histórias para esse bebê que ainda vai nascer. E assim que ele nasce, ela conta histórias, ela cria um universo de encantamentos para esse bebê. Então, essa pessoa é o primeiro mediador. Né? Quando a criança, aí pode ser qualquer adulto que cuide dessa criança. Né? Na escola, o professor se torna um mediador. E o mediador, ele é que vai decifrar, né, os meandros do texto, ele que vai tirar das entrelinhas os sentidos e vai apresentar para a criança. O mediador é meio um farol, né? E a mediação ela é muito importante para causar encantamento. Pronto, falou a palavra, Maíra. Encantamento. E aí depende desse mediador, né? Esse mediador, ele precisa ser um leitor, ele precisa ter se encantado anteriormente com as histórias, né? Porque quando ele vai fazer... E o que faz o mediador? O mediador lê o livro, né? O mediador, ele conta uma história. Agora,
Ele precisa ter esse encantamento introjetado, né? Ele precisa ter técnica. Vamos falar assim, tem técnica. Pode não ser uma técnica aprendida em escola, mas é uma técnica intuitiva. A mãe que conta uma história para o seu filho, que não é uma história que vem do livro, né? É uma história de cabeça, é uma história de coração, né? De tradição oral. Uma história de tradição oral que ela traz da memória, que ela ouviu em algum lugar, em algum tempo ela ouviu essa história. Quem sabe, né? Quem sabe a mãe embalando o filho, né? Você falou, né, de ter esse outro tipo de história que não só o livro, né, a literatura. Eu lembro muito nas minhas aulas de português na escola que a gente lia as canções, então, da época da ditadura, de Gilberto Gil, de Chico Buarque, coisas que, aquela construção, lembra que ela é toda ritmada, então tinha esse papel do professor, né, de fazer essa mediação, porque a gente só escutando não conseguia entrar nas camadas de profundidade que aquela letra tinha. Exatamente, exatamente. Esse é o papel do mediador, né? Desvendar o texto, né? Apresentar os afetos que o texto contém em cada entrelinha, em cada subtexto, né? E para isso, esse mediador ele tem que ter também essa leitura, né? Fazer muita leitura em voz alta, se ouvir contando. É sobre isso que eu queria falar. A gente falou da palavra encantamento. O encantamento está trazendo todos nós do Grupo Positivo, do Instituto Positivo, como missão de vida, como propósito. E, já que a gente quer fomentar a leitura, né, entre todas as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, a gente tem o encantamento como mote, né, como meta a ser alcançada. E como estratégia de encantamento, eu queria te perguntar se a contação de histórias, que é um dos teus grandes papéis na vida, é uma das estratégias de encantamento para formar leitores. Com certeza, Maíra, com certeza. Quem não gosta de ouvir uma boa história, sabe? Quem não fica de olhos vidrados diante de um contador que consegue criar imagens no ar, consegue te transportar para os cenários da história narrada? A contação de história é uma mediação de leitura, né? Isso é bem importante a gente frisar. E ela é uma das mediações mais eficientes, porque não existe nada entre eu, contador de história, e você, meu ouvinte. Quando eu leio uma história, a autoridade está no livro. Ele sabia o que era sentir saudade de casa e ficou mesmo comovido com essa história de a lua ter caído do céu. Então, assim, quando eu leio, o livro é autoridade. Quando eu narro, o próprio narrador é essa autoridade. É ele que conduz a cena, é ele que pega o leitor através dessa escuta sensível que está acontecendo, né, com o grupo de criança e conduz para onde ele quer. Sabe, é uma pedrinha jogada lá e ele aponta para lá e as crianças fazem zoom para ver onde foi parar a pedrinha. É encantamento puro. E aí acho muito importante citar que após uma contação de história, é importante dar a fonte da história. Essa história que vocês ouviram faz parte desse livro, né? Ou essa história que vocês ouviram é uma história que eu ouvi da minha mãe, que ouviu da mãe dela, que ouviu da mãe dela. É uma história que é uma história construída pelo povo. Foi mantida na memória através de décadas e séculos e chegou até aqui, e aqui eu conto para você. Você estava comentando, então, né, da mediação de leitura, de como a contação de história é uma importante mediação, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente por que contar a história é tão importante para a criança e se você acha que
também vale a pena investir na contação para jovens e adultos, se também é uma forma de encantar esse público? Opa, com certeza. Mas vamos lá, por que a contação de história é importante? Eu acredito, não é acho, né? Vamos deixar os achismos de lado e vamos para o que a gente pensa mesmo e acredita. Então, eu acredito que a contação de história... Bom, história, fantasia. Fantasia, elemento de formação de um sujeito. Eu acredito mesmo... E isso não é uma teoria minha, Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, ele já trazia isso, né, que os contos de fada são um presente de amor, né? Vários autores que trabalham com a questão da criança, Bruno Bettenhall, psicanálise dos contos de fada, Marie-Louise von Franz, que é discípula de Jung, todo esse povo que trabalha com simbolismo, são unânimes em falar que a fantasia é o motor do amadurecimento emocional da criança. Então, quanto mais você oferece fantasia, mais a criança tem elementos para elaborar os seus próprios conflitos, as suas próprias questões internas e vai caminhando para um amadurecimento emocional. Ao contrário do que muitas pessoas ainda acreditam, porque ainda que tem uma coisa que é assim, ler é condição essencial para estar no mundo, todo mundo concorda, você concorda, não concorda? Agora, que admitir que a fantasia e que a subjetividade que está contida num texto literário forma o sujeito, ainda não é entendimento da maioria, né? As pessoas acreditam que se eu ficar contando historinha, conto de fada, historinha, a minha filha os meus filhos não vão tomar contato com a realidade, não vão ter recursos para lidar com a realidade. Mentira. É aí que está o pulo do gato. Né? Porque com a fantasia, através da história de um outro, a criança começa a se elaborar. E a essa vivência, que é uma das vivências mais importantes que a literatura e, consequentemente, a contação de história traz, a gente chama de alteridade, que é a condição de se colocar no lugar do outro. E quando eu falo outro, é o personagem. De viver o que o personagem vive, de correr os riscos que o personagem vive, sabe, de sentir as dores do personagem. Porém, na realidade, a criança não está correndo risco. Ela não está sentindo essa dor, essa tristeza, essa falta, porque ela está protegida pelo acordo ficcional estabelecido entre eu, autor, e você, leitor. Isso aqui é uma mentira. Eu estou te contando uma mentira, mas você acredita que isso é verdade. E nesse jogo de você acreditar, né, no que eu estou contando, estabelece-se esse processo da alteridade. E com isso você consegue elaborar questões internas. Inclusive, se me permite, tem uma pesquisa interessantíssima que já foi feita há anos, isso estou falando de acho que uns 15 anos, de umas pesquisadoras da Universidade da Flórida, que elas fazem uma pesquisa efetiva com a construção de caminhos para entendimento da realidade. Explicando. Existe, né, o nosso cérebro, todo mundo sabe, ele funciona por essas conexões, né, as sinapses, né, essas conexões que acontecem que acontecem no cérebro. E a partir do momento que você vai tendo essas vivências, seja qual for a vivência, você vai construindo um caminho. Né? Você vai construindo um caminho. Então, você vai construindo o caminho da coragem, você vai construindo o caminho do medo. Né? Quando você lê um livro, através desse processo, dessa experiência com a problemática do próprio personagem, você está, ao mesmo tempo, já construindo um caminho de coragem, por exemplo, aí dentro do plano simbólico. Quando você vai para uma ação real, onde você precisa lançar mão da coragem para enfrentar uma situação,
o seu caminho já está formado, porque as conexões já aconteceram aqui, já aconteceu essa sinapse, já aconteceu esse circuito elétrico que formou um pequeno caminho. Inclusive tem uma neurocientista, Ana Carolina Souza, se não me engano, que eu gosto muito, que ela usa essa imagem, né, de um gramado, é um gramado. De tanto você andar por aquele mesmo caminho, sob o gramado, você vai construindo uma via. O leitor constrói o antirracismo, né? Pensamentos de empatia com o outro, né? Com moradores de rua, passa a pensar na desigualdade social, passa a pensar nas mazelas do mundo, nas problemáticas dele e sociais, da natureza. Então, a literatura traz isso mesmo, o contato de você pensar, a maneira de você pensar no outro, como se fosse com você, por meio do personagem. Exatamente. E tudo isso ocorre de uma maneira efetiva e biológica, sim, que é essa conexão de neurônios, né? São esses caminhos que são construídos. Então, daí você vê a importância, né, da literatura infantil e a contação de história, né, pegando carona nela, né, porque a contação de história ela traz a literatura por trás, né, para a formação da criança, para a formação de valores, para a formação de empatia, por exemplo. Esse livro, 4 Histórias de Amor para Pequenos Leitores, é um livro que fala dos invisíveis da sociedade. De crianças que não têm pai, não têm mãe, não têm casa, mas eles vão se encontrando pelo mundo. Ele sensibiliza tanto as crianças, gente. Esse livro ele foi adotado pelas escolas, por algumas escolas de Caxias do Sul, que tem um programa que as escolas adotam o livro, aí o autor vai para a Feira do Livro de Caxias do Sul e faz um encontro com as crianças. Eu estava num auditório que devia ter uns 500 lugares, lotado de criança na faixa de 6 a 10 anos. Aí eu resolvi contar essa história, ler essa história. E eu fiquei sem palavras. Eles falaram o texto inteiro comigo. Eles se identificaram tanto que eles memorizaram o livro inteiro. E os depoimentos depois e as materializações dos sentidos do livro, né, que são feitas através de trabalhos, né, são coisas lindas. Então, para você ver como a história realmente ela constrói valores. Maravilha, Cléo. E por isso a importância, que livro mediador você vai levar? Que livro é esse? Cuidado, tem livro que deseduca, tem livros, aliás, que não só deseduca, que constrói sociedades preconceituosas, sociedades perigosas. Me faltou agora o termo, né? Ao contrário do que a gente quer construir, que é sociedades humanas, amorosas, tolerantes, mas assim, sociedades perigosas. Então, me diga o que você lê e eu te digo o que você está construindo. Cléo, você é uma grande contadora de histórias, daqui a pouco você vai contar uma história aqui pra gente, mas eu queria que você trouxesse para quem está nos assistindo algumas dicas. O que eu faço para contar uma história? Seja para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu afilhado, para o meu aluno. Eu tenho que trabalhar a voz, eu tenho que trabalhar meu corpo, meu gesto, eu tenho que olhar no olho desse leitor. Dá umas dicas para a gente. Dou sim. Bom, vocês sabem que eu sou formadora também, né? Então eu tenho vários livros sobre contação de história, sobre formação de contador de história. E um dos livros que mais foi divulgado, é um sucesso, né? É o Contar e Encantar Pequenos Segredos da Narrativa. E aqui eu falo um pouco desse contador de história, do que é a contação de história no manifesto do contador de história, e trago também um pouquinho da minha técnica. E essa técnica eu a sustento, né, em 3 pilares: ritmo, intenção e imagem. Eu acho que quando o narrador ele toma noção, ele tem consciência desses 3 itens, ele já está
pré-habilitado a contar história. Por exemplo, ritmo. Ritmo não é a velocidade com que você conta um texto, mas é a capacidade de pensar ágil e de entender qual é o momento, inclusive, do silêncio. Porque o silêncio na narrativa é fundamental. É aquele tempo que você dá ao ouvinte para ele ir até o cenário da história narrada, completar a história com a sua própria história e voltar para o espaço narrativo. Então, o narrador ele tem que ter essa habilidade de ter as rédeas na mão. Calvino tem uma imagem no livro 6 Propostas para o Próximo Milênio, que ele fala do ritmo na narrativa como uma carruagem, né? E você, esse cavaleiro que está com as rédeas na mão, comandando esse galopar, né? E eu transfiro isso para a narrativa. Né? Eu digo que você, narrador, tem as rédeas na mão e você comanda o ritmo da narrativa. De repente você solta as rédeas porque você quer que a narrativa ande, porque o texto que eu estou apresentando, ele tem que ter essa velocidade para passar ao meu ouvinte. Aí entra o outro pilar, que é intenção, porque a intenção que eu quero passar nesse momento é de rapidez, é de velocidade. E eu tenho as rédeas para fazer assim, trum, segurar firme e parar. E fazer silêncio, para que ocorra isso que a gente comentou, para que possa começar a ocorrer a ação do ouvinte. Porque o ouvinte constrói uma história pessoal a partir da história que ele narra, não é, Maíra? Sim. Ele está construindo. Então, ritmo, intenção. Intenção é ler as entrelinhas, é ter essa noção do que eu quero dizer com isso, o que a história quer dizer com esse parágrafo. E imagens, né? Imagens é bem importante, porque assim, o narrador é esse sujeito que vai estar o tempo todo construindo imagens no ar. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto muito aqui do Manifesto do Contador de Histórias, que eu falo assim: o contador de histórias cria imagens no ar, materializando o verbo e transformando-se ele próprio nessa matéria fluida que é a palavra. Então, o contador de história ele vai construindo essas imagens, ele tem um corpo falante, que ele dá tamanho para a forma, ele dá peso, né? ele dá leveza, né? Para as imagens. Então, você conduz essa história, você tem um corpo que narra. Né? Essas são as imagens promovidas pelo corpo falante do contador. Aí você tem também as imagens sonoras, que são as imagens que o próprio texto te traz. Eu, por exemplo, sou uma autora que eu amo onomatopeias. Imagens cheias de querer dizer. Por exemplo, nesses dias, ele ia para a beira do lago ouvir o nada, como costumava dizer, porque lá não chegava a balbúrdia do mundo. Apenas o som do vai-vém das ondas lambendo a areia, os quá, quá, cri, 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 quero, 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 quero. Em silêncio, ele deixava o som do nada entrar nele. A coisa torta desaparecia e ele voltava a se sentir bem. E tocava. Então, assim, você se apropriar, né? Você se apropriar de uma onomatopeia e brincar com a onomatopeia. Não ler simplesmente os quá, o cri-cri, o quero-quero, mas brinca com isso, né? Pronto, você já construiu uma beira de lago, você já construiu um cenário sonoro, uma paisagem sonora onde a criança, sabe, mergulha e viaja junto. E tem a opção também de usar alguns apetrechos, né? Nós tivemos na Flip esse ano para pesquisar, né? Para mergulhar mesmo no universo da leitura. E lá a gente conheceu alguns, né? Uns apitos indígenas que a Maíra, inclusive, comprou um para contar a história, então para fazer o barulho do passarinho.
Tinha um também, né, que era um instrumento que você virava e tinha água correndo, então fazia o barulhinho da chuva. Isso também pode entrar, né? Pode. Com certeza, com certeza. Eu tenho todos esses instrumentos indígenas. Eu uso muito instrumentos. Aliás, eu acabo de lembrar que eu não trouxe a minha gaita de boca para contar a história. Eu não vou conseguir contar a história hoje, gente. Sem a gaita não vai dar. Mas eu sempre tenho os instrumentos. Então, eu tenho uma gaita, que é a gaita do nono. É a gaita do nono do Lago Menino e a Lua, que ele toca. Sabe, eu tenho uma calimba, que é um instrumento africano, que eu também uso. Teve uma época que eu inventei de tocar acordeon. Aí comprei uma sanfona de 8 baixos, mas não deu certo, gente, é muito difícil. Não, eu preciso de mais uma vida só para aprender a tocar a sanfona. Então eu fico com os instrumentos que eu dou conta. Mas isso é muito importante, sinos, sabe? Sininhos. Eu tenho diapasões, então coisas que você consegue... E aí vai da criatividade do contador. Você pode usar tudo. Tudo que vier a somar, tá liberado, né? Sabe? Para construir esse encantamento. Cléo, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao fim. E eu sei que você falou que esqueceu a gaita, mas a gente não vai perdoar, né? Queremos te pedir para contar uma história para a gente agora. Então eu vou ler para vocês esse livro, 4 Histórias de Amor para Pequenos Leitores, de Cléo Busato, ilustrações são do Matheus Rios e da CLB Produções. Primeira história de amor para pequenos leitores. A menina, o gato e a lua. A menina era pobre. A menina só tinha um gato. À noite, o gato dormia com a menina e aquecia seus pés. Veio a fome. A menina só tinha um pão. Dividiu um pedaço de pão com o gato. O gato, agradecido, trouxe um rato para a menina. Ele não sabia que a menina não comia rato. A menina era pobre, não tinha casa, não tinha lar. A menina andava pelo mundo. A menina e o gato. A menina tinha o gato tinha a menina, e os dois andavam sem rumo. Um dia, encontraram um passarinho que tinha fome. A menina ofereceu migalhas de pão para o passarinho. O gato também tinha fome e quis comer o passarinho. A menina deu o seu último pedaço de pão para o gato. O gato não comeu o passarinho. Veio frio. A menina e o gato encontraram um menino, quase nu, quase. Ela dividiu a sua roupa com o menino. À noite, a estrela cadente alcançou a menina e a cobriu com o mais lindo vestido que ela já tinha visto. A menina dançou na noite enluarada. O gato lançou sua melodia no ar. Passarinho, piu, 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 respondeu com um piu. O menino, que não tinha mais frio, beijou a menina. E todos seguiram juntos pela estrada iluminada. Ai, que coisa mais linda! Que lindo, Uma Cléo. aula, né, de contação de história. Meu Deus, poesia pura. Obrigada, Cléo. Cléo, a gente tem feito perguntas aos nossos convidados do nosso programa Ler Transforma. Em uma palavra, Cléo, para você ler é? Vida. Que lindo. Muito bom. Cléo, muito obrigada. Para nós foi um presente ter sua companhia aqui. Nossa, foi lindo, né? Uhum. Espero que a gente possa estar junto, né, no futuro próximo. E que bom que você está fazendo parte, né, dessa jornada do Instituto Positivo, que é conquistar leitores, né? Promover esse hábito tão benéfico, né, para a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês, foi uma delícia estar aqui conversando e trocando essas ideias com vocês, a gente se alimentando, né, de histórias e de conhecimento, e vida longa ao Instituto, e leiam literatura, leiam literatura. Literatura está aí para isso, para nos mostrar que a vida é bem mais do que ela se apresenta. Eu quero aproveitar e convidar você também para seguir as nossas redes sociais.
e ficar de olho nos canais de comunicação aqui para acompanhar as novidades do Instituto Positivo. Obrigada, Cléo. Obrigada, Naira. E você vem com a gente. A gente do Instituto Positivo acredita que ler transforma, inspira e encanta. Faça perguntas, mande comentários, sugestões. Vem com a gente. Seja um leitor.